enquanto nós pregamos a palavra do Senhor, porque eu sei que Deus tem uma palavra ao coração da igreja, Deus tem uma palavra ao teu coração, que ninguém saia do seu lugar, que ninguém mexa no celular nesse momento, né? Porque Deus quer falar conosco, porque Deus tem interesse de falar com a sua igreja nesta noite. E o texto que eu quero utilizar é o texto que foi lido em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, o texto que nós lemos a respeito do Lázaro e do rico. Interessante que essa passagem de Lucas, ela vai falar a respeito de um tema muito esquecido. A gente raramente vê uma mensagem, uma pregação falando a respeito do inferno. Foi feita uma pesquisa, a pesquisa foi feita sobre a existência do inferno, e o que as pessoas diziam, se acreditavam ou não, e o resultado foi 49 pessoas, ou 49% não acreditam em vida após a morte. Presta atenção, de 100 pessoas, 49 disseram que não acredita na vida após a morte. 23% acreditam em alguma coisa. 7% acreditam na reencarnação, que você pode se reencarnar em outras vidas. E somente 19% acreditam que existe céu e inferno. Então vejam só, a gente está falando de 100 pessoas que foram entrevistadas, se elas acreditavam ou não que o inferno existe. E 51 pessoas, ou seja, a maioria, disseram, que não existe. Agora veja aí, um historiador examinou 100 anos de jornais acadêmicos para saber se tem algum artigo a respeito do inferno. Olha só, 100 anos, algum artigo a respeito desse tema, o inferno, e ele não achou nada, nenhum artigo que tocasse, nenhum artigo que falasse a respeito do inferno. O texto que nós lemos, no versículo 19, vai dizer a respeito de dois homens. Fala para nós de um homem rico. Ele era tão rico, tão poderoso, que se vestia de púrpura, uma roupa muito cara, e por baixo ele colocava linho finíssimo. Na maioria das vezes o linho finíssimo ele vinha da China, e todos os dias esse homem ele fazia um banquete, aonde reunia toda a sua casa. Então esse é o primeiro homem, um homem rico, um homem próspero, um homem que se vestia muito bem, e quando ele parava para almoçar, ele fazia um banquete que comia várias pessoas, toda a sua família participava daquele banquete, todos os dias. Esse é o primeiro homem que nos é apresentado. O segundo está falando de Lázaro. Lázaro, ele era mendigo, todo coberto de chagas. Interessante que eu estava pensando, uma pessoa que é mendiga, uma pessoa todo coberta de chagas, significa que a pessoa não toma banho. Ela fica 1 ano, 2 anos, sem tomar banho. Então dá para você imaginar como que fica o corpo de uma pessoa que não toma banho, todo cheio de chagas,
o corpo todo bichado, e além disso, está dizendo que o corpo era fedido e que ninguém gostava de ficar ao lado dele. Para sobreviver, ele vivia pedindo esmola na casa desse rico. Interessante, né? Era na casa desse rico que ele pedia esmola. E ele se alimentava das sobras ou das migalhas que caíam de sua mesa. É mais ou menos o que fazemos com os nossos cachorros, né? É para quem dá resto de comida, dá o resto, o que sobra. Assim acontecia também com Lázaro. Tudo que sobrava da mesa do rico, Lázaro se alimentava. Bem, a palavra de Deus vai dizer que os dois homens morreram. Lázaro, diz o nosso texto, ele foi levado pelos anjos. Não foi feito nenhum sepultamento para Lázaro. Ele foi levado pelos anjos, enquanto que o rico teve um sepultamento suntuoso. Um sepultamento, né, que todos vieram participar. Contudo, depois dessa vida, cada um foi levado para um lugar. Lázaro foi levado para um lugar e o rico foi levado para outro lugar. A Bíblia diz que o rico, ele foi levado para um lugar chamado Hades. Hades é uma palavra grega que na língua portuguesa significa inferno. Ou seja, o rico, ele foi levado para o inferno, enquanto que Lázaro, ele foi conduzido ao seio de Abraão, que nós chamamos de paraíso. Em outras palavras, quando eu estou falando assim, o rico, ele foi levado para o inferno, enquanto que Lázaro, ele foi levado para o paraíso. Significa que esses dois lugares são lugares geográficos. O céu é um lugar geográfico, que tem um lugar. O inferno, o Hades, é também um lugar geográfico. Interessante que Jesus vai dizer assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. O céu é um lugar. O inferno também é outro lugar. O inferno não é um estado de espírito, mas é um lugar real, povoado por seres físicos. Abraão, no paraíso, disse ao homem rico do tormento: de um lado está Abraão, no paraíso, juntamente com Lázaro, e do outro lado, na outra extremidade, lá no Hades, está o homem rico sofrendo. E Abraão vai dizer assim, entre o céu e o inferno está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para aí não podem, nem tampouco os de lá passar para cá. É impossível. Não dá para sair do inferno para fazer um passeio no céu. É impossível. Um ator de cinema americano foi perguntado sobre céu e inferno, e ele respondeu assim: sou ateu, estou muito tranquilo quanto a isso. Olha o que ele disse. Disseram para ele: você acredita no céu ou no inferno? Ele respondeu: eu sou ateu, estou muito tranquilo, estou muito sossegado a respeito disso. Angelina Jolie, também aquela famosa atriz americana, perguntaram para ela a respeito do céu e do inferno,
Ela respondeu: não há necessidade de acreditar nisso. Eu não preciso acreditar nessas coisas. O cantor brasileiro chamado Chico Buarque, ele vai dizer, diante dessa pergunta: eu perdi a fé. E mais um ator americano chamado Brad Pitt também foi lhe perguntado a respeito do céu e do inferno, e ele vai responder assim: sou 20% ateu, 80% agnóstico. Agnóstico é aquela pessoa que não crê em nada. E ele continua dizendo: acredito numa força superior, mas ninguém sabe ao certo. Você vai descobrir quando morrer. Até lá é inútil pensar sobre isso. Agora, diante desses indivíduos, diante dessas pessoas, o que eles dizem, o que eles pensam a respeito do inferno, não me interessa tanto, não me interessa muito, porque o que eles pensam está aqui embaixo. Porque o que para mim é importante é o que Jesus pensa a respeito do inferno, né? E Jesus ele vai afirmar que o inferno existe. Aliás, Jesus foi o que mais falou com mais frequência a respeito do inferno. 13% dos seus ensinos se referem ao juízo eterno e ao inferno. 2/3 de suas parábolas, ou 2/3, a maioria, estão relacionadas à ressurreição e ao juízo. E ele fala em termos tangíveis, ele fala em termos concretos a respeito do inferno. Ele fala assim em Mateus capítulo 10, verso 28: temei antes, ele adverte, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Você tem que temer aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo. É esse que você tem que temer. Mas uma pergunta que eu faço aqui para os irmãos: o que é o inferno? Se eu pudesse fazer uma enquete nesta noite, uma pergunta, o que você responderia? O que é o inferno? Primeiro, o inferno ele é eterno. Todo mundo que está no inferno está vivo, lúcido e consciente. Nós lemos aqui essa história, Lázaro e rico, e eles estão conscientes no paraíso e no inferno. Então, primeiro, o inferno é eterno. O inferno ele nunca terá fim. Primeira coisa, o inferno também é um local de dor. Diz aí em Marcos capítulo 9, verso 47: é o local onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O verme não morre e o fogo ele não se apaga. É um lugar de dor. Apocalipse vai dizer assim: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Quem vai para o inferno não vai ter repouso. Eu fico vendo essas pessoas que optam pela eutanásia. Eu vou acabar com a minha vida porque a minha vida está muito sofrida, então pode tirar a minha vida. Mas quando ele vai para o outro mundo, vai para o inferno, é lá que não vai ter repouso, é lá que não vai ter sossego, nem de dia, nem de noite. O inferno também é um lugar de medo. O medo nunca acaba.
você viver num local aonde não tem esperança, aonde não tem expectativa. Eu não sei se você já leu o livro de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Eu já tive o prazer de fazer a leitura deste livro. Quando o viajante ele chega diante do inferno, tem um dizer em cima assim, ó, quando ele vai chegando no inferno, tem um dizer que diz assim, ó: abandonem a esperança, todos vós que por aqui entrais. Não há esperança no inferno, não há esperança. Uma outra coisa, o inferno é um lugar de isolamento. No inferno você não sabe o que é alegria. No inferno você não sabe o que é felicidade. No inferno você não sabe o que é contentamento. No inferno você não sabe o que é relacionamento social. O inferno é um lugar de isolamento. O C.S. Lewis, no seu livro O Grande Abismo, ele nos diz, ele fala que o inferno é um lugar que não tem padaria, é um lugar que não tem mercado, é um lugar que não tem sociabilidade. No inferno, cada um está distante um do outro, ninguém quer falar com ninguém, ninguém quer ver ninguém. É um lugar de medo, é um lugar eterno, é um lugar de dor, e é um local de isolamento. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para os irmãos: será que existem coisas boas no inferno? Uma pergunta que eu faço aqui: será que existem coisas boas no inferno? Vamos analisar essa parábola aqui, essa história que nós estamos olhando. No inferno existem pessoas boas, porque olha o rico aí, olha o rico é da história. Ele deixava o homem cheio de chagas, fedorento, dormir em seu portão e comer das migalhas que caíam em sua mesa. Então esse homem ele era bondoso. Lázaro, ele era mendigo. Lázaro, ele era fedorento. Lázaro estava cheio de chagas. E esse homem muito rico permitia que ele se alimentasse das migalhas. A gente pode dizer que esse homem ele era religioso, ele era gente boa, ele era um bom cidadão. Digamos assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas entendemos que religiosidade não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Boas obras não salvam ninguém. Nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da presença do Senhor. O que precisamos então? Precisamos de um relacionamento pessoal com Cristo. Precisamos que os nossos pecados sejam perdoados, apagados. E precisamos nos arrepender. Então, religiosidade não salva ninguém. Quantas pessoas boas foram para o inferno? Porque sabemos que Jesus Cristo ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não basta você dizer: eu sou bom. Não basta você dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de Jesus, e sem Jesus nós não somos nada. Primeiro, coisas boas que existem no inferno. No inferno existem boas pessoas. Talvez vai ter até gente desta igreja, gente boa desta igreja,
que pode ir para o inferno. Por quê? Porque vive uma religiosidade. É gente boa, é trabalhador, mas ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você ainda não se relaciona com Jesus. Segunda coisa que eu vejo: no inferno existe uma boa visão. Boa visão. No inferno, o rico levantou os olhos e viu. Ele viu. O que ele viu? Ele viu Abraão e Lázaro, um ao lado do outro. Ele viu que eles estavam no paraíso, que eles estavam num local maravilhoso. Talvez não pensou consigo mesmo: ah, se eu tivesse visto isso na terra, talvez eu seria salvo. Tem gente que está vendo. Deus está me permitindo ver, enxergar a salvação em Cristo Jesus. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa, mas somente fica vendo, não toma uma decisão. Assim também esse homem, ele viu Lázaro juntamente com Abraão lá no paraíso. E uma outra característica que eu percebo: no inferno existem boas orações. Ele vai fazer uma oração. Você está entendendo o que é o inferno? É um local que você está consciente, é um local que você está lúcido, que você está por dentro de tudo que está acontecendo. Ele vai dizer assim: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele vai fazer a oração no inferno. E se ele tivesse feito essa oração na terra? E se ele tivesse buscado ao Senhor na terra com sinceridade, com verdade e com arrependimento? Aleluia! Arrependimento não é para outra vida. Tem gente que fala assim: uma pessoa morreu, vamos acender uma vela pela alma dela, pensando que vai acontecer alguma coisa. A pessoa morreu, vamos rezar pela alma do morto, vamos fazer a missa do 7º dia pela alma do morto, pensando que aquela alma vai ser resgatada, vai sair do inferno e vai para o céu. Não, meus irmãos, não vai. A oportunidade que Deus nos dá é nessa vida. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois desta vida vem o juízo. Depois desta vida, ou vem o céu, ou vem o inferno, ou vem o paraíso, ou vem o Hades para as nossas vidas. Uma outra coisa boa que existe no inferno: existem boas memórias. Interessante, né? Abraão vai dizer assim: lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas ruins. Olha aí, lembre-se. Está pedindo para reativar a memória que ele tinha aqui nessa terra. Lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas ruins. No inferno, portanto, existe consciência. No inferno existe memória. No inferno existe lucidez. No inferno você vai se lembrar dos sermões que foram pregados aqui no domingo. Na terça-feira você vai se lembrar dos sermões. No inferno você vai se lembrar dos hinos da harpa que nós cantamos nessa igreja. No inferno você também vai se lembrar das orações que foram feitas pelo seu pai, pela
tranquilo. Quando eu morrer, vou virar um pó cósmico. Olha o que ele me diz: quando eu morrer, eu vou virar um pó cósmico. Ou quando eu morrer, eu vou ser uma gota lançada no oceano. Eu vou praticamente desaparecer. Falei, leva o engano. Vai nessa crença. Vai acreditando que quando você morrer, não tem mais nada depois desta vida, porque tem. No inferno, até o ateu acredita em Deus. No inferno, todo mundo acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus, é a boca de Deus. No inferno, todo mundo acredita. Aqui nesse mundo que tem gente que desconfia que a palavra de Deus é inspirada, que a palavra de Deus é a boca de Deus. No inferno, todo mundo acredita que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Todo mundo acredita que Ele ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte. No inferno, todo mundo acredita que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. Aleluia. No inferno existe prioridade. Olha só, enquanto aqui na terra as pessoas estão preocupadas com eleições, enquanto aqui na terra as pessoas estão preocupadas com os bens materiais, enquanto aqui na terra as pessoas estão preocupadas com outras coisas, e Deus está em segundo lugar, em terceiro lugar, até em quarto lugar. Eu fico vendo que esse rico, em sua vida, durante o seu tempo de vida que ele teve na terra, esse dia eu estava no supermercado, estava evangelizando uma pessoa, e eu disse assim: olha, estou lhe convidando para assistir um culto, para frequentar um domingo à noite. E ele então me disse: pastor, pode ficar tranquilo que eu vou lá. Eu falei: você já me disse isso uma vez. Eu falei: você tem que ir correndo. Eu disse para ele: você tem que ir correndo, porque o tempo pode acabar. Você está colocando outras coisas como prioridade na sua vida, sendo que o que te criou, o que te fez, aquele que mandou o seu filho para morrer em seu lugar, ele quer ter prioridade na sua vida. E ele vai dizer, vai mandar Lázaro. Ele quer que o pai Abraão, presta atenção, ele quer que o pai Abraão manda Lázaro. Manda Lázaro. Ou seja, é como se tivesse que ressuscitar Lázaro, para que ele vá na minha casa, na casa do meu pai. Meu pai ainda é vivo. Eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar horroroso, para esse tormento. Vai lá, avisa o meu pai, avisa a minha família, avisa os meus irmãos, que eles têm que se arrepender dos seus pecados, senão eles também vão vir para esse lugar horrível, tenebroso, que é o inferno. E sabe o que Abraão vai dizer para ele? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. A palavra do Senhor está sendo pregada. A palavra do Senhor, o Antigo Testamento está sendo pregado. O Novo Testamento está sendo pregado. Deus não vai mandar ninguém lá no céu, ninguém que está no paraíso, para vir à terra, para essa pessoa ressuscitar e vir à terra avisar os que estão vivos. Deus está me usando, eu que estou vivo ainda, para anunciar, para falar que o inferno ele é real, o inferno ele é verdadeiro, que tem o céu e que tem o inferno.
que não é o conto da carrochinha, não é uma mitologia grega, não, muito menos uma mitologia viking, não, é a palavra de Deus. Isso que eu estou dizendo vai acontecer a partir do momento que você fechar os teus olhos. Você vai ter diante de ti o céu ou o inferno. O céu, se você viveu na presença do Senhor. O céu, se você aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. O céu, se você reconheceu o seu pecado e vive em obediência, em santidade, a palavra de Deus. Mas o inferno, para aqueles que não quiserem. O inferno, para aqueles que acham que a gente voa, que pode se salvar, que não matou, que não roubou, que não fez isso. Você é um pecador como qualquer um de nós aqui, somos pecadores. E nós precisamos de um Salvador. Mande alguém avisar meu pai, os meus irmãos. Deus já está mandando, Deus já está falando comigo, Deus já está falando com você nessa noite. Que tem o inferno e que tem o céu. E o que você vai querer? E o que você vai decidir nessa noite? Em sua vida? Vamos colocar em pé. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Se tiver alguém aqui nessa noite, a igreja ora, por favor. Se tiver alguém aqui nessa noite que deseja, que ouviu a palavra de Deus, que escutou a voz de Deus nessa noite e deseja tomar uma decisão, a única coisa que você tem que fazer é simplesmente dizer: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. É você dizer assim: sem Jesus eu não sou nada, sem Jesus eu sou fraco, sem Jesus eu sou débil, sem Jesus eu não vou para lugar nenhum, para lugar nenhum. E Jesus vai perdoar os teus pecados. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai fazer de você um novo ser humano. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você vira um novo homem. Você vira uma nova mulher, remido, lavado, justificado no sangue de Cristo e levando consigo nessa noite o passaporte do céu. Você vai sair daqui com o passaporte na sua mão, e o passaporte é a confissão, arrependimento dos seus pecados, aleluia.